Boa noite, igreja. Graça e paz. Confesso que eu estou um pouco trêmulo depois desse louvor maravilhoso. Que Deus tem feito milagres, né? E a transformação qual Deus traz renovo e poder. Amém? Amém? Glória a Deus. Primeiramente eu quero agradecer esse louvor maravilhoso, porque não é fácil estar aqui todo domingo, né? Não é fácil estar aqui sempre, cumprindo com um propósito, se dedicando, né? Como ontem eu tive aqui e acompanhei um pouco do ensaio. Vou tirar a máscara que Deus está protegendo, amém? Ontem eu tive a oportunidade de estar aqui e acompanhei um pouco do Ministério de Louvor, ensaiando, e a dedicação deles, e os novos que estão entrando, né, estão iniciando na caminhada, e gostaria também de parabenizar hoje, quem está fazendo aniversário hoje nesse Ministério de Louvor? Esse grande homem de Deus aí, o Johnny Vitória, né? Caminhando com a gente esse tempo todo, esses anos todos aí, firme e forte, um homem firme, um homem que não cede, todo domingo está aqui, você pode reparar, todo domingo ele está aqui, não falta um. Você lembra de um dia que ele faltou? Eu não lembro não. Amém, igreja? Então com muita satisfação estamos aqui na casa do nosso Senhor Jesus, para glorificar a Ele, para ouvir da palavra dEle, porque a verdade da palavra dEle é o que nos liberta, o que nos sara, o que nos cura, e toda a palavra dEle traz transformação nas nossas vidas. Todas as vezes que lemos a palavra, alguma coisa acontece nas nossas vidas. Pode ser que você não venha entender ou observar, mas toda a palavra de Deus que é ministrada, ela traz transformação para a sua vida, em todo lugar que você ouvir, no carro, no rádio, em qualquer lugar, na rua, ela traz transformação. E hoje não será diferente. Nós vamos estar meditando na palavra, e o Espírito Santo vai estar trabalhando no coração de vocês, na mente, na minha, para trazer um renovo e um novo para a vida de vocês. Quem gosta de cura aí? Levanta a mão. Não, bastante gente, hein? Quem gosta de libertação aí? Levanta a mão. Sabe o que é libertação, né, gente? Libertação é a cura, né? Porque você é curado se ele for liberto, certo? E a libertação é praticamente, sim, um sentido figurado. É você ter as mãos amarradas e você tirar, e seus braços estão soltos, as suas pernas amarradas, você tirar, seus pés estão soltos, você pode caminhar para onde você quiser, você pode ir para onde você quiser. Isso é libertação. Amém? Porque a gente tem algo engessado em nossa mente, que libertação é possessão maligna, de botar a mão, expulsar demônio. Mas não é só isso. A libertação é você conseguir dar passos à frente que você não estava conseguindo dar antes. Isso é libertação. Amém? Então vamos estar meditando no livro de Jonas. A palavra de Jonas é uma palavra assim, que praticamente muitos conhecem, né? Sempre foi falada, né? Desde criancinha, a gente ficava ouvindo falar sobre o peixe que engoliu Jonas, né? E a gente tem esse hábito de as crianças ouvirem essa história, porque é uma história interessante, né? Mas meditando nessa palavra, Deus me mostrou muitas e muitas coisas diante dessa palavra, que nos trouxe mudança, que me trouxe mudança, e que pode trazer mudança para a sua vida no dia de hoje. Libertação e cura. Amém? Abriram aí? Jonas 1. Jonas 1 mesmo. Vou iniciar no início. E vamos iniciar assim. A palavra do Senhor veio a Jonas. Eu não sei se a minha palavra vai bater aí, porque a minha Bíblia aqui é meio diferente um pouquinho, né? Mas o entendimento é o mesmo, amém? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clame contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim.
Mas Jonas se levantou para fugir para Tarse, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou um grande vento ao mar, e fez uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de quebrar-se. Então os marinheiros ficaram com medo, e cada homem clamou ao seu Deus, e lançaram-se as cargas que estavam no navio ao mar, para o aliviarem. Mas Jonas desceu ao porão do navio e deitou, dormiu profundamente. E os mestres do navio dirigiam-se a eles e disse-lhe: que tens, ó dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, e talvez ele lembrará de nós, para que não pereçamos. E disseram, cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa esse mal está sobre nós. E lançando sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles disseram: diga-nos, pedimos, por causa de quem este mal será sobre nós? Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? E de qual povo és? E eles lhe disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de medo e disseram-lhe: por que tu fizestes isso? Pois os homens sabiam que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha dito. Em seguida disseram-lhe: o que devemos fazer contigo para que o mar se acalme? Pois o mar estava agitado e tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, para que ele se acalme, pois eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade está sobre vós. Entretanto, os homens remaram forte para trazer o navio à terra, mas não conseguiram, pois o mar estava agitado e tempestuoso contra eles. Por isso eles clamaram ao Senhor e disseram-lhe: nós te rogamos, ó Senhor, nós te rogamos que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós sangue inocente, pois tu, ó Senhor, fizestes o que desejastes. Então levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. E os homens tiveram grande temor ao Senhor, e ofereceram-lhe sacrifícios e fizeram-lhe votos. Mas o Senhor havia preparado um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. E Jonas orou ao Senhor seu Deus do ventre do peixe. Amém? Vamos dar um pause até aqui? Por quê? Porque a história de Jonas, resumidamente falando, quando Jonas estava no ventre do peixe, ele orou. E quando ele teve uma comunhão com Deus dentro do peixe, esse peixe grande que engoliu ele. E durante esse processo de Jonas, dando seguimento aqui o texto, Deus dá uma ordem ao peixe para que Jonas fosse novamente vomitado a Nínive, na praia, no caso, e Deus pede novamente a Jonas para estar se dirigindo a Nínive, para dar o recado a Nínive novamente, que era o propósito do qual ele tinha colocado anteriormente, quando ele fugiu. Sendo que o que é interessante nesse texto são duas coisas que muitas das vezes a gente acaba não observando. Eu mesmo não tinha observado antes de Deus falar comigo no profundo dessa palavra. Que desde o final, do início ao final, Deus está tratando duas situações aqui. Deus está tratando a cidade de Nínive, e Deus também está tratando
Jonas. Por quê? Porque tem um motivo o qual Jonas estava fugindo. Existe um motivo o qual Jonas estava fugindo da presença de Deus. E o motivo o qual Jonas estava fugindo da presença de Deus, fugindo, da presença de Deus para não seguir com o propósito de Deus, era porque Jonas não queria perdoar a cidade de Nínive. Jonas não queria perdoar a cidade de Nínive, porque a cidade estava rebelde, a cidade estava com muito pecado, a cidade estava pecando muito. E essa quantidade de pecado, essa opressão que eles estavam vivendo, de iniquidades, de pecado, esse pecado estava chegando até os céus. Inclusive estava até atingindo Jonas, porque Jonas era um homem de Deus. Jonas era um profeta naquela época, conceituado, um homem ouvinte. As pessoas ouviam Jonas. Jonas era um homem de Deus, um profeta de Deus. E Jonas sabia a situação de Nínive. Só que Jonas, em momento nenhum, abriu o coração para perdoar a cidade. Ele não queria perdoar a cidade de Nínive. Sendo que Deus, o interessante é que Deus, Ele é muito misericordioso. E é aqui que me chamou a atenção, como que pode uma cidade inteira viver em pecado, uma cidade inteira viver em iniquidade, viver uma destruição, e Deus mandar um profeta a proclamar a cidade, a avisar a cidade, que os pecados dele estavam chegando até os céus. Só isso que Deus pediu para fazer. Só que Jonas sabia que através dessa palavra, a cidade ia tomar uma posição. Diante de uma palavra de identificação do teu pecado, a cidade ia tomar uma posição mediante aquela situação, porque a cidade ela não queria padecer. Com certeza ela não queria padecer. E muitas das vezes a gente acha que uma palavra dura, às vezes é uma palavra que vai nos tirar o ânimo, ou que vai deixar a gente mal, ou vai cair. Mas na verdade uma palavra dura e uma palavra verdadeira de Deus é o que nos liberta. E essa era uma palavra verdadeira. Quando Deus falou com ele: vá até a cidade de Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. E é só isso que Deus pediu. E Jonas simplesmente precisava somente ir lá e anunciar esse comunicado à cidade. Que quando a cidade ela automaticamente se identifica com o seu pecado, automaticamente ela vai tomar uma ação para que ela não venha a ser padecida, para que ela não venha passar pela consequência do pecado qual ela está vivendo. E ela sabia que Deus estava atento à cidade. E Jonas, ele não queria, de jeito nenhum, Jonas queria perdoar aquele povo. E no caminhar da leitura, convido a vocês a estarem meditando no texto inteiro em casa, que é muito interessante. Jonas, a todo momento, ele não queria. E todo momento Deus estava fazendo o que com Jonas? Deus estava tratando Jonas. Deus estava colocando ele em uma missão para que ele pudesse romper em algo que ele não estava conseguindo romper. E essa era algo que ele não estava conseguindo. Era perdoar aquela cidade. Porque ele sabia que se ele proclamasse uma verdade, a cidade ia ser liberta. E a verdade, na verdade, não foi nem, Deus mandou avisar que se você mudar a situação, Ele vai intervir a situação, Ele vai vir ao seu favor. Isso é uma promessa. Mas ninguém deu promessa à cidade. Foi simplesmente identificação do pecado. Simplesmente identificar onde estava a falha, aonde está o problema. É se identificar, é assumir de verdade realmente aonde está o nosso erro, e a gente assumir e entregar na cruz de Cristo, entregar no altar do Senhor, para que Deus possa dar continuidade à obra dele nas nossas vidas. Foi o que ele fez na cidade. O que aconteceu no final? Jonas voltou e ele entrou na cidade proclamando o que Deus pediu para ele fazer. E quando ele entrou na cidade, que a cidade era grande, a leitura diz que a cidade era grande, então ele ia caminhando, e de acordo com ele ia caminhando, ele ia anunciando aos povos, dizendo o que Deus mandou ele falar.
E o povo não esperou nem o rei mandar. O povo já estava já todo quebrantado. O povo já estava começando a mudar já, desde a entrada dele na cidade, até chegar o rei. E o rei começou a fazer o quê? O rei começou a tomar uma ação, que é lá no 4. O que o rei fez lá? Vamos pular para o 4 lá. No 4 não, 3 mesmo. Lá no 3, 5. E as pessoas de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. E assim, pois, a palavra chegou ao rei de Nínive. E ele levantou-se do seu trono, tirou-se de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza, e fez com que isso fosse proclamado e divulgado através de Nínive, pelo decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhe dê alimentos, nem bebam água. Então o rei praticamente ele tomou uma ação, ele tomou uma atitude, mediante aquela informação, uma informação que Deus mostrou: vocês estão em pecado, vocês estão em uma iniquidade muito grande. E automaticamente disso o rei falou assim: vamos mudar e vamos entrar em um propósito. Vamos a cidade inteira entrar em jejum, a cidade inteira vestir pano de saco, a cidade inteira proclamar o nome do Senhor, para ver se Ele pode nos perdoar. E automaticamente o que Deus fez? Perdoou a cidade. Olha que maravilha. Deus perdoou a cidade, e a cidade foi liberta daquele jugo, daquele peso que já estava sendo condenado mediante o pecado que eles cometiam. Então, através de uma verdade que Deus direcionou à cidade, a cidade, ela começou a entrar num processo de libertação. A cidade, ela começou já a ter uma transformação mediante a postura deles, diante a postura. E depois que isso tudo acabou, Jonas voltou, saiu da cidade, murmurando, e falou: eu sabia, por isso que eu não queria proclamar contra a cidade, porque eu sabia que se eu fizesse isso, o Deus Todo-Poderoso ia salvar a cidade, ia perdoar a cidade, e todos os pecados que eles cometiam, Deus ia jogar no mar do esquecimento, e ia salvar aquele povo. Mas Jonas não queria fazer isso. Jonas não queria liberar perdão para aquela cidade. E lá no final, Jonas saiu da cidade, deitou-se em um lugar onde Deus fez crescer perto dele uma árvore. E um dia deu sombra para ele, e ele, feliz da vida com aquela sombra, deitou, cochilou. No outro dia Deus foi e mandou uma lagarta que comeu, destruiu com a planta. E automaticamente Jonas fez o que de novo? Ficou chateado porque a planta morreu e pediu a morte a Deus: eu quero morrer, porque eu não aguento viver, eu não aguento viver dessa forma. Porque ele não queria perdoar a cidade, ele estava mal. Depois ele ficou mal porque a planta morreu, e ele estava mal de novo, e ele não estava aguentando essa situação. E Deus pergunta para ele: por que você tem compaixão de uma planta que você não plantou, que você não regou, que nasceu em um dia e morreu no outro, mas você não tem compaixão, não tem amor por esse povo de Nínive? Porque você não tem amor pelas pessoas, pela quantidade de pessoas que estão lá dentro. Você não tem compaixão por essas pessoas, mas você quer ter compaixão com uma planta que você nem você nem plantou. E aí termina a história. Praticamente, no final dessa história, Jonas, pelo histórico até esse texto, Jonas não liberou perdão para a cidade. Só que em nenhum momento Jonas perdeu a sua posição. Jonas não perdeu a sua posição como profeta, ele continuava sendo profeta. Jonas não perdeu a sua intimidade com Deus, ele continuava tendo intimidade com Deus, e uma intimidade tão boa,
que Deus ainda fez uma árvore crescer para poder ensinar para ele. A todo momento Deus queria salvar, Deus queria fazer com que Jonas ultrapassasse de um estágio para outro. Era de um estágio que Jonas não estava conseguindo passar. Era uma linha ali que Jonas não estava conseguindo dar mais um passo. Ele não conseguia liberar perdão. Ele estava amarrado naquela situação. Mas Deus, a todo momento, estava lutando para que ele pudesse entender e pudesse liberar perdão, que ele pudesse passar de nível. Porque o relacionamento com Deus e a transformação da nossa vida é diária. A gente vai encontrar coisas todos os dias da nossa vida, todo dia, amanhã, no seu trabalho, na sua casa, você sempre vai pegar coisas diferentes para você ter uma atitude mediante a vontade de Deus. Isso são provas diárias que Deus coloca para a gente poder estar crescendo como pessoa, como ser humano, para sermos um ser humano melhor, para buscarmos uma santidade, de uma vida reta, de uma vida pura. E ele não deixa de fazer isso com os profetas, como ele continua fazendo com os pastores, com os apóstolos, cada um com suas dificuldades. E nessa situação específica, Deus estava tratando Jonas, nessa situação específica. Só que o grande problema e eu pergunto, né? Qual é a situação em nossas vidas que Deus já colocou diante de nós e que a gente não demos um passo para ser transformado? Qual é a postura que Deus pediu para que possamos fazer, a transformação no qual Ele quer que nós passamos e que nós até agora fugimos? É uma pergunta que eu faço, mas que o Espírito Santo possa estar alimentando na mente de vocês, que possa estar alimentando na nossa mente, clareando algo que Deus te pediu e que você fugiu. Talvez é o talento. Deus já tem te mostrado um talento que até agora você tem fugido dele. Deus tem te mostrado um talento em alguma área e que você tem fugido, seja lá qual for, né? Um talento assim, em um emprego, ou no ministério de louvor, ou na intercessão, em vários lugares. Em qual área Deus tem falado com você? Até mesmo uma área de pecado. Em qual é a área de pecado que você tem cometido e você tem escondido isso de Deus e tem fugido disso? Inclusive, como diz a palavra, Jonas, ele teve coragem de usar o dinheiro dele, pagou para entrar dentro do barco para fugir de Deus. Tem momentos que a gente usa nosso próprio dinheiro para fugir de Deus, para não expor o nosso pecado, para não expor a nossa falha. E a gente começa a guardar isso, como Jonas fez. O que Jonas fez? Jonas entrou para dentro do barco e Jonas dormiu. E Jonas dormiu como se nada tivesse acontecendo. Jonas relaxou ali, ficou tranquilo. Enquanto isso, o mar estava revolto, ao ponto de destruir o barco. E quem estava no barco? Outras pessoas. E nesse barco que você se encontra, que nós se encontramos, né? Eu também me incluo nele. Será que isso que nós temos escondido, esse caminho ao qual Deus colocou para a gente seguir, ou esse pecado encoberto, esse pecado escondido que a gente ainda não confessou, que a gente não colocou para fora, essa atitude que a gente não tomamos ainda, o perdão que a gente deveria liberar, ainda que não liberamos, será que não tem trazido uma destruição para esse barco que você está hoje? Para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? Dentro da sua casa, será que o pecado qual você tem cometido, ou a direção errada que você tem tomado, como Jonas tomou, não tem trago uma destruição no seu barco, no barco da sua família, e inclusive você fazendo com que os seus familiares padeçam por isso, por causa do seu pecado, por causa da sua falha, por causa da sua fugidinha, porque você fugiu? Homens que têm famílias, esposa, filhos,
que provavelmente pode estar padecendo dentro de casa, na área financeira, padecendo dentro de casa, na área espiritual, na saúde, às vezes porque está fugindo, por não assumir um caminho qual Deus colocou, ou até mesmo assumir o pecado enraizado, escondido, encoberto, que ainda você não expôs, e a casa está em ruína. E uma das coisas horríveis é que quanto mais você rema, como eles aqui falaram, quanto mais eles remam tentando fazer com que o barco chegue à areia, sem tirar o mal, eles não conseguem, eles só se ficam cansados, eles só se cansam, e você continua caminhando, você continua remando, e a sua família padecendo, e o que acontece? Tem que jogar bens para fora. O que eles fizeram lá no barco? Pegaram coisas do barco e jogaram para fora, para poder o barco ficar mais leve. E na sua casa é a mesma coisa, na nossa casa vai acontecendo a mesma coisa. As coisas vão se perdendo, as coisas valiosas de dentro de casa, da nossa família, do nosso trabalho, vai se perdendo. Por quê? Porque o fardo está pesado, as ondas estão batendo, estão quebrando tudo, e você fica abalado com isso, mas você não toma uma postura mediante o que tem que ser tomado, mediante o que tem que ser feito. A gente não faz o que tem que ser feito, e a gente fica escondendo aquilo, a gente não quer se envergonhar pelaquela situação, porque Jonas gostaria de falar para aqueles homens lá que estavam fugindo de Deus? Não, com certeza ele tinha vergonha. Talvez nós somos assim, temos vergonha de expor o nosso pecado, e guardamos eles dentro de uma caixinha, e vamos, ao invés de seguir no caminho de Cristo, seguimos no caminho que Cristo não nos direcionou, e a onda continua batendo, bate no trabalho, você está lá trabalhando, dando o seu esforço, remando, a promoção não vem, o salário não muda, ninguém olha para você, é só trabalho, estressante, você chega em casa mal, quebrado, não trata a família direito, bem, porque está cansado, e você está anos e anos trabalhando ali naquele emprego, 5, 10 anos, nada muda, e você está remando, e o pecadinho escondidinho. Dentro de casa é a mesma coisa, aquela família turbulenta, problemas com os filhos, esposa, problema com o marido com a esposa, e a casa uma bagunça, mas eles estão fazendo o quê? Remando, todo mundo remando, mas o pecado encoberto, o caminho errado. Deus direcionou você para um caminho e você está direcionando para outro. E a nossa mente diz a todo momento, fala, não, nós estamos de pé, nós estamos indo para o culto, nós conseguimos orar, nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos indo para a célula, então as coisas estão acontecendo. Eu não sei por que existe essa turbulência, mas em momento nenhum, amados, em momento nenhum, a nossa pessoa em Cristo, ela vai ser destruída. Jonas não se perdeu em Deus, Deus não perdeu Jonas, Jonas continuou sendo Jonas, um profeta, um homem de Deus, e um homem que precisava somente dar passo da sua transformação, é só isso, a caminhada com Deus é somente isso. Deus não coloca fardo nenhum para nós, sem nós não aguentarmos, é diariamente a cada situação, nós precisamos simplesmente estar livres, abertos para Deus em cada passo diário da nossa transformação, é só isso, é assumir uma verdade que Deus tem imposto para a gente. E qual é a verdade que hoje Deus tem colocado no seu coração? Qual é a verdade que hoje o Espírito Santo está falando na sua mente hoje? Qual é a postura que você deveria tomar? Isso é uma libertação. A libertação é isso. Tem coisas que você deveria ter feito há muito tempo atrás, e que aquilo ia tirar muitas amarras e algemas dos teus braços, das tuas pernas, e que hoje você está amarrado por não ter tomado essa atitude. E hoje você ainda continua sendo filho de Deus, você continua sendo salvo, você continua sendo filho amado de Deus, sim, mas não necessitava estar dentro de um barco desse revolto. Você não tinha necessidade de deixar essa onda estar batendo, e ainda atingindo outras pessoas.
é outras vidas que estão com vocês. No meu caso é minha família, minha esposa, minhas filhas ali. Qualquer atitude que eu tomo de me esconder diante de Deus, que as pessoas falam que a gente não pode se esconder diante de Deus, claro que pode. Desde quando a gente sai do caminho de Deus, a gente não está na presença de Deus mais. A gente não consegue se esconder dele, ele sabe onde a gente está, mas a gente sai da presença dele, como aqui a palavra de Deus diz. Jonas saiu da presença de Deus. Por quê? Porque ele escolheu outro caminho. Ele não foi no caminho qual Deus colocou para ele, ele escolheu outro caminho, ele fugiu de Deus. E às vezes a gente está hoje aqui no culto, sim, para adorar a Deus, para reverenciar o nosso amado Deus, o nosso Pai, mas Ele te colocou uma missão. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem uma missão. Eu tenho certeza que Deus deu uma direção para cada um de vocês. Eu tenho certeza. Mas alguns, como eu também, já negligenciei algumas coisas. Fingi que aquilo ali, não, isso aqui não muda em nada, não, isso aqui é uma bobeira. Só que é uma bobeira que muda a vida de outra pessoa, que talvez a minha já está resolvida, mas uma postura minha muda a vida de outro. A postura minha salva outro. Mas pelo meu egoísmo, achar que eu não vou fazer aquilo ali, porque já está resolvido para mim, eu não consigo atingir a vida de outra pessoa. E a outra pessoa às vezes precisava somente de um meu posicionamento, e Deus precisava de me usar, como a gente cantou aqui, né? Sonda-me, né? Usa-me. Aquele louvor lindo. E a gente clama aquele louvor, a gente fala, a gente ora naquele louvor. Um louvor lindo, lindo, lindo. Como me usa-me. Até esqueci a palavra. Sonda-me, né? Eu amo esse louvor e esqueci, porque acho que eu estou nervoso. Mas ele fala completamente o nosso posicionamento de Deus. O que queríamos viver com Deus? O que queríamos viver com Deus? Me usa, Senhor. Eis-me aqui. Mas na hora quando Deus fala, a gente foge. Quando Deus fala para você, vai lá, libera perdão para fulano. Acerta a sua situação com aquela pessoa. Aí a gente fala assim, pô, mas eu não fiz nada de errado, foi a pessoa que ficou mal comigo. Mas o que a palavra de Deus diz quando você vem entregar a oferta aqui? Se você sabe, até no jejum, na Santa Ceia, né? Se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, vai lá e acerta com ele. A Bíblia não fala que você tem alguma coisa contra, não. Fala se alguém tem alguma coisa contra você. Então, se a pessoa tem alguma coisa contra você, você vai lá e acerta o que tem que ser acertado com essa pessoa. Piorou você contra a pessoa, né? Imagina você cheio de ódio, cheio de raiva contra a pessoa. Eu não vou, a pessoa me maltratou, a pessoa falou isso de mim, tenho ódio daquela pessoa. A Bíblia nem cita essa pessoa. A Bíblia nem fala sobre isso. A Bíblia fala sobre ele contra nós, não nós contra eles. E sim nós amarmos a todos, inclusive os nossos inimigos. E quando Deus fala sobre isso, falar essa palavra, qual é o nosso posicionamento? Eu sei que dói, mas é se posicionar. Por quê? Porque essa posição nos traz libertação e transformação para a nossa vida. E o que nós queremos de Deus? Uma vida. Nós queremos de Deus uma vida. As pessoas dizem que viver uma vida com Deus é muito difícil. Eu não acho. Porque o meu maior sonho, vou confessar para vocês, ter paz, amor, alegria, mansidão, domínio próprio, todos, completo fruto do Espírito. Esse é o meu sonho. Porque isso vai me trazer o quê? Um bem-estar nessa vida. Independente da minha área financeira, da minha saúde, da minha emoção, independente de qualquer coisa, eu vou estar bem. Vou estar bem, esse é o meu sonho. O resto é resto. Amar Deus em primeiro lugar. Mas o que realmente nós estamos fazendo para que essa situação mude? O que nós estamos fazendo para que tudo isso aconteça? Tem passos na nossa vida de libertação, que a gente fala como libertação é isso. É quando você toma esse passo de mudança. É tomar a coragem que Jonas tomou. Qual é a coragem que Jonas tomou? O problema sou eu. É assumir
que o problema da sua casa é você. Essa é a primeira coragem que você precisa tomar. O problema da minha casa lá, o problema que eu passo no meu trabalho, sou eu. Eu não me posiciono. Eu não faço o que Deus pediu para mim fazer. O problema sou eu. E o que Jonas fez? Me pega e me joga no mar. Será que a gente estivesse no lugar dele, a gente teria essa coragem? Ou a gente ia ficar quietinho e deixar para ver até onde ia? Quando estamos na mão de Deus, na dependência de Deus, toda a atitude da verdade que você viver, Deus vai te cobrir. Deu para entender? Tudo que você viver na verdade de Deus, em todas as situações que você tomar, mesmo que pareça o fim, Deus vai te cobrir. Porque Deus, Jonas quando falou, me pega e me joga no mar, Jonas sabia que ele não ia viver, mas ele estava vivendo o quê? Uma verdade. Eu errei, eu pequei, eu fugi contra Deus, e o problema daqui que está acontecendo sou eu. Então, para vocês não continuarem sofrendo, me pega e me joga no mar. Foi isso que Jonas fez. Jonas assumiu o teu pecado. Jonas confessou e assumiu os teus erros. E quando ele entrou na verdade, Deus veio com a causa e trouxe o resultado. Deus veio e enviou o peixe que pegou ele e que ainda deu tempo bom para ele, né? 3 dias, para que Jonas pudesse orar, para que Jonas tivesse uma comunhão com Deus, um momento com Deus. E Deus pegou Jonas e colocou ele aonde? Na praia, de novo. No mesmo lugar onde ele não deveria ter saído. No mesmo lugar. Isso prova que quanto mais nós fugimos, mais continuamos atrasados. Quanto mais fugimos de Deus, quanto mais estamos no caminho, achando que estamos prosseguindo, nós vamos remar, mas nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Enquanto nós não assumirmos esse compromisso, essa verdade que Deus tem falado nos nossos corações. E qual é a verdade hoje? Do perdão, da forma de se posicionar, a forma de você falar. Você tem uma fala mansa, você tem uma fala de respeito, porque o bem que muitas das vezes sai do nosso barco, que está balançando a nossa casa para fora, que a gente tem que acabar jogando por causa do peso, é o que? O amor sai, o respeito dentro de casa começa a acabar, entre família. Esses são os bens que vai acabando. Quando o mar está batendo, a pessoa não se posiciona e os bens vão caindo, porque eles vão ter que ir jogando para poder deixar o fardo mais leve. Cada um fazendo do seu jeito, cada um fazendo da sua vontade, cada um fazendo daquilo que acha que é melhor para ser feliz. Aí fala, eu faço o que eu quero, eu vou seguir do jeito que eu quiser. Então essa noite, eu venho colocar essa palavra que Deus falou comigo nesses últimos dias, porque muitas coisas têm mudado na minha vida, dentro da minha família, quando a gente acaba assumindo esse compromisso com Deus, e assumir, eu errei aqui, eu não me posicionei ali, eu preciso acertar isso, nem que te custe dinheiro para você fazer, pague o que for necessário para acertar o que você precisa acertar, para dar novos passos de uma caminhada que Deus colocou para você, porque eu tenho certeza que muitas coisas vão acontecer de vitória na sua vida, muitas coisas mesmo, vai abrir um leque de transformação, de milagre na vida de vocês, nas nossas vidas. O que está acontecendo na minha, vai acontecer na vida de vocês, porque eu estou vivendo isso aqui, e cada dia é um dia diferente, cada dia Deus me coloca em uma situação diferente, cada dia Ele me mostra que eu sou fraco, e eu preciso acertar em uma área, e a gente vai assumindo aquilo, e a gente vai mudando, a gente vai assumindo, e a gente vai mudando, e a gente vai mudando, amém? Gostaria que vocês ficassem de pé, e que nesse momento, isso garotos, cai dentro, e que nesse momento você pudesse fechar seus olhos, e falar com Deus, perguntar para Deus, Deus,
Eu tenho certeza que Ele vai te responder se Ele não te respondeu até agora. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Ele não vai te dar um monte de coisa não, Ele vai te dar uma coisa só de cada vez. Então Ele vai te dar uma coisa, ou duas, não sei. Eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos e começassem a falar com Deus. Fala com Deus, começa a orar a Deus e perguntar a Deus: Deus, qual é o caminho que eu estou fugindo? O que o Senhor tem colocado para mim e que eu tenho fugido? Qual é a posição que o Senhor tem me colocado para que eu possa crescer, para que eu possa ser transformado, para que eu possa conseguir chegar no lugar onde o Senhor tem preparado para mim? Porque Ele tem lugar preparado para cada um de nós. Ele tem um lugar preparado para cada um de nós, com cada talento que vocês têm. Todo mundo aqui tem talento, e Deus tem preparado tudo, desde antes do ventre da sua mãe. Quando você nasceu, Deus já tinha preparado tudo, tem tudo preparado para você, tudo. Mas Ele precisa dar seguimento a esse tratamento. Ele precisa dar seguimento a essa transformação dentro de você. E é por isso que eu peço que você feche os seus olhos e você fala: Deus, me revela a mim, fala comigo aquilo que realmente eu estou fugindo, o que eu deveria fazer que eu não estou fazendo. Eu quero ter essa experiência de libertação, o qual a palavra de hoje foi dita. Eu quero viver essa experiência sobrenatural de uma nova vida. Eu não quero ser mais o mesmo. Da mesma forma que Jonas orou para que morresse, porque ele não queria liberar perdão, já que você quer liberar perdão, ora para Deus pedindo amor e vida. Deus, me dá a vida que o Senhor tem para mim. Ao invés de me dar morte, como Jonas pediu, me dá vida. Faz conforme o povo de Nínive fez. O que o povo de Nínive fez? Se vestiu de pano de saco, entrou em jejum, se humilhou diante de Deus, clamou a Deus e Deus, me tira dessa situação, alivia o meu peso, me tira disso, me mostra o caminho que eu preciso seguir, qual é a posição que eu preciso iniciar, aonde eu parei para poder dar continuidade. Eu tenho observado que muitas coisas estão paradas, e eu preciso ter transformação na minha vida. E vocês, amados, precisam clamar a Deus pedindo isso, porque a tua vitória é a glória de Deus. Entenda, a tua vitória é a glória de Deus. A manifestação de Deus aqui na terra é a sua vitória. Muitas almas estão perdidas porque estão esperando a nossa vitória. Eles precisam ver Jesus em nós, eles precisam ver a manifestação de Deus em nós. Eles precisam ver que nós somos diferentes. Eles precisam ver que o Espírito Santo está em nós. Eles precisam ver que nós não vamos padecer de um fardo que não é nosso. Então não assuma esse fardo desnecessário que Jonas estava vivendo, do mar ser quase tombar o barco, por ele estar em um caminho que não era o que Deus queria para ele. Então fala com Deus, clama a Deus: Deus, me tira dessa paralisia, me tira dessa situação. Eu não quero mais viver assim, eu quero ser diferente, eu quero ter uma nova vida. Não importa quanto tempo de igreja você tem, as coisas podem mudar da água para o vinho. A cidade de Nínive, Deus mandou clamar a cidade de Nínive, porque Deus já estava praticamente já perdoando a cidade, porque ele sabia que a cidade ia se humilhar. E da mesma forma nós, o desejo que está no teu coração hoje, o desejo que está no teu coração agora, é a sua libertação agora. Isso não é amanhã não, é agora. Se algo está prendendo o teu emprego, por falta de posicionamento da caminhada, o emprego ele está vindo agora. Eu recebi o meu trabalho que tenho hoje, há 6, 7 anos atrás, que eu não me lembro direito, foi num culto, num domingo, quando terminou aqui, eu recebi uma ligação, 10h15 da noite, aqui, eu recebi uma ligação,
10h15 da noite, no culto de domingo, que mudou a minha vida. E estou nela até hoje. Até hoje eu estou nessa vida. Até hoje eu estou fazendo aquilo que Deus me direcionou e me deu, em uma libertação que eu tive aqui, em uma palavra que eu tive aqui. Eu estava sem dinheiro, sem emprego, sem saber o que fazer da minha vida. E diante do altar aqui, a minha atitude fez, quando terminasse o culto, Deus é tão misericordioso que faz a pessoa ligar depois do culto, não na hora do culto não. Mas terminar o culto, reverência ao Pai. E quando terminou, eu recebi a ligação. E a pessoa me chamando para entrar nessa nova vida que eu estou vivendo. E é uma vida que mudou a minha história. Eu já trabalhei em várias empresas, multinacionais inclusive, já ganhei muito, mas nunca vivi o que eu estou vivendo hoje na rua. Sem segurança de emprego, sem segurança de dinheiro. Eu não tenho segurança, eu não posso fazer conta, porque eu não sei o dia de amanhã. Mas todo mês Deus me dá o pão de cada dia, e eu pago conta, pago apartamento, pago tudo que tem na minha vida. Tudo está em dia, porque Deus tem cumprido a minha casa, a minha família. Mas isso aconteceu mediante a libertação, amados. Como eu falei, por que eu estou falando isso? Porque eu nem ia falar agora, que saiu porque a libertação é instantânea. O que você identificar na tua vida agora, e assumir diante de Deus um compromisso, algo já vai começar na tua casa, agora, não é amanhã não, é agora. Porque Deus sonda os corações. Ele não está esperando a atitude do pano de saco, Ele não está esperando a atitude do jejum, Ele não está esperando a atitude de você acordar 3 horas da manhã e se humilhar, não. É a atitude agora, é a sua entrega agora, é assumir o seu compromisso com Deus, é agora, não é amanhã, é agora. De falar: Deus, eu quero sim viver essa nova história, e eu não aceito continuar nesse caminho que eu estou levando, me escondendo e escondendo esse pecado debaixo dos panos, escondendo eu estou levando muita família, eu estou levando a minha família à ruína, e eu não quero mais viver isso. Quero ter uma paz na minha casa, uma paz na minha família. Eu quero viver a verdade de Deus, eu quero viver a sua libertação diária. Então clame a Ele aí, clame e chame por Ele, porque Ele é vivo e poderoso. Da mesma forma que Ele queria liberar, queria perdoar a cidade, Ele também já te perdoou. Ele já te perdoou. Ele só quer a sua posição. Ele só quer que você abra a tua boca e proclama. Ele só quer que você abra a tua boca e fala com Ele, expõe isso para fora, porque Ele te perdoa, e Ele te dá uma nova vida a partir de hoje. A partir de hoje, é pela fé, irmãos, é a partir de hoje. Não espera ver nada não, espera ver nada não, só sente o poder de Deus na sua vida. É a partir de hoje, em nome de Jesus. Então pode falar com Ele aí. Quando esse louvor está tocando, clame a Ele, clame a Ele, em nome de Jesus. Chame por Ele. Esse louvor lindo, 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 lindo. Fique tomado.